Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais uma das nossas reuniões do Evangelho no Lar, aqui no canal Quartinho Espírita. Eu espero que estejamos todos bem, que estejamos fazendo os nossos esforços, nos esforcemos para conquistar aquilo que não perece, os bens espirituais, tais como a paciência, a gentileza, a fé, a abnegação e outros, que eles estejam dentre as nossas grandes aspirações. Por isso, elevemos o nosso pensamento a Deus e peçamos: Pai, proteja as nossas famílias e nos ampare no caminho para o bem. Ajuda-nos a enxergar através das ilusões do mundo, a enxergarmos que os bens materiais são recursos que nos são dados pela sua generosidade, pela sua misericórdia, para que através deles possamos praticar o bem, entender melhor a vida, nos aperfeiçoarmos em busca daquilo que é eterno. Assim seja. Livro de hoje, Jesus no Lar. Chico Xavier, pelo Espírito Neo Lúcio. Capítulo 7. O maior servidor. Presente à reunião familiar, Filipe, em dado instante, perguntou ao Divino Mestre: Senhor, qual é o maior servidor do Pai entre os homens na terra? Jesus refletiu alguns minutos e contou: Grande multidão se congregava em extenso campo quando aí estacionou o famoso guerreiro carregado de espadas e medalhas, que passou a dar lições de tática militar, concitando os circunstantes ao aprendizado da defesa. O povo começou a fazer exercícios laboriosos, dando saltos e entregando-se a perigosas corridas, sem proveito real. Todavia, continuou como dantes, sem rumo e sem júbilo, perdendo muitos jovens nas atividades preparatórias de guerra provável. Logo depois, apareceu na mesma região um grande político, com pesada bagagem de códigos, e dividiu a massa em vários partidos, declarando-se os moços contra os velhos, os lares pobres contra os ricos, os servos contra os mordomos, e, não obstante a sementeira de benefícios materiais introduzidos na zona pela competição dos grupos entre si, o político seguiu adiante, deixando escuros espinheiros de ódio, desengano e discórdia entre os seus colaboradores. Depois dele surgiu um filósofo, sobraçando volumosos alfarrábios, e dividiu o povo em variadas escolas de crença que, em breve, propagavam infrutíferas discussões nos círculos de toda a gente. A multidão duvidou de tudo, até mesmo da existência de si própria. A filosofia, sem dúvida, apresentava singulares vantagens, destacando-se a do estímulo ao pensamento, mas as perturbações de que se fazia acompanhar eram das mais lastimáveis, legando o filósofo muitas indagações inúteis aos cérebros menos aptos ao esforço de elevação. Em seguida, compareceu um sacerdote, munido de roupagens e símbolos, que forneceu muitas regras de adoração ao Pai. O povo aprendeu a dobrar os joelhos, a lavar-se e a suplicar a proteção divina em horas certas. Entretanto, todos os problemas fundamentais da comunidade permaneceram sem alteração. No extenso domínio não havia diretrizes ao trabalho, nem ânimo consciente, nem valor, nem alegria. A doença e a morte, a necessidade e a ignorância eram fantasmas de toda a gente. Certo dia, porém, apareceu ali um homem simples. Não trazia armas, nem escrituras, nem discussões e nem imagens, mas pelo sorriso espontâneo revelava um coração cheio de boa vontade, guiando as mãos operosas. Não pregava doutrinas espetacularmente, todavia, nos gestos de bondade pura e constante, rendia culto sincero ao Todo-Poderoso. Começou a evidenciar-se, lavrando uma nesga de campo e adornando-a de flores e frutos preciosos. Conversava com seus companheiros de luta, aproveitando as horas no ensinamento fraterno e edificante, e transmitia suas experiências a todos os que se propusessem ouvi-lo.
aperfeiçoou a madeira, plantou árvores benfeitoras, construiu casas e instalou uma escola modesta. Em breve, ao redor dele viçavam a saúde e a paz, a fraternidade e as bênçãos do serviço, a prosperidade e o contentamento de viver. Com o espírito de trabalho e educação que ele difundia, a defesa era boa, a política ajudava, a filosofia era preciosa e o sacerdócio era útil, porque todas as ações no campo permaneciam agora presididas pelo santo imperativo da execução do dever pessoal no bem de todos. Calou-se o Cristo, mas a assistência reduzida não ousou qualquer indagação. Após contemplar o horizonte longínquo, em longos instantes de pensamento mudo, o mestre terminou. Em verdade, há muitos trabalhadores no mundo que merecem a bênção do céu pelo bem que proporcionam ao corpo e à mente das criaturas, mas aquele que educa o Espírito Eterno, ensinando e servindo, paira acima de todos. Bom, na lição de hoje, Chico e Neio Lúcio nos contam de pelo menos uma segunda vez em que os seguidores de Jesus se inquietavam por destaque no reino dos céus. Jesus, então, como grande educador de almas que é, nos traz uma parábola sobre um povo carente de virtudes, de nobres aspirações, vazio de espiritualidade e que foi visitado por portadores de diferentes saberes. Tal parábola fala do nosso estado de ser. Quantas vezes estamos também assim, procurando um motivo nos recursos, ao invés de usarmos dos recursos para alcançar os objetivos. É tamanha nossa confusão que, ao contato com as ciências, com a religião, com a filosofia, muitas vezes as corrompemos e seguimos corrompendo o que mais encontrarmos pela frente. A história contada por Jesus fala, ao final, de um homem simples que trouxe consigo os valores do trabalho, do bem ao próximo, da abnegação e, tendo com eles educado o espírito das gentes, tudo mais foi transformado. Não se trata de menosprezo ao conhecimento humano, mas uma sinalização de que a educação do espírito muda tudo ao redor, potencializa os recursos, renova a mente e promove o bem. A inteligência sem amor não é apenas um erro, mas um risco. Há o perigo de se contaminar as melhores intenções e oportunidades. Por isso, os bens espirituais devem ser o foco maior de nossas vidas. É com a reforma íntima, conforme ensinada pelo Cristo, que asseguramos não só o nosso desenvolvimento, mas também do meio em que estamos inseridos. Educar nunca é educar apenas a si mesmo. Os exemplos cuidam de educar os demais também. Temos confiado que o nosso saber limitado é tudo o que há e que, portanto, pode nos guiar e nos dar o direito de guiar outrem. Mas a verdade é que Jesus, sendo o maior de todos, continua a ser o nosso farol, e a luz dos seus ensinamentos é a única esperança segura de dominarmos as marés revoltas da mente humana, crescendo e entendendo nosso papel no mundo, habilitando-nos ao uso correto das ciências e demais recursos ao nosso dispor para educarmos a nós mesmos e aos nossos irmãos, enquanto lutamos por construir um mundo melhor. Bom, foi isso que eu entendi da lição de hoje. Muito obrigado por tudo. Que Deus e nosso Senhor Jesus Cristo abençoe você e toda a sua família e até a próxima.